Já quando eu terminar 8 e pouquinho. Eu quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí chegando mais uma vez diante da presença do Espírito Santo e também diante dos amados irmãos, para novamente a gente navegar dentro da palavra de Deus, para que nós possamos falar aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos falar. Amém? Em nome de Jesus. Esta live não é para engrandecer o pastor Abraão, mas esta live é para engrandecer o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, e também abençoar os amados irmãos nesse momento de sofrimento, nesse momento de dor, nesse momento de angústia, nesse sofrimento de trevas e escuridão que o país passa. É bom a gente chegar aqui com a palavra de Deus para abençoar os amados irmãos, amém? Não, mas esta live é para engrandecer o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, e eu creio que nesta noite Jesus vai falar com você poderosamente, amém? Hoje estarei falando sobre 3 surpresas para o cego Bartimeu. Já pregamos esse texto dezenas e dezenas de vezes, né, Nair Dias? Já pregamos mas hoje Deus falou no meu coração, fala de novo, amém? Fala de novo, vale a pena ver de novo, amém? Vale a pena a gente pregar de novo. Então, hoje eu estou aí novamente pregando esta palavra que é vida para a sua vida, saúde para a sua alma, esperança para o seu coração, alegria para você, amém? Glória a Deus. E eu creio que nesta noite o Senhor tem grandes coisas e grandes obras para nós, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu estou compartilhando com alguns irmãos, por isso que eu estou aqui tomando o tempo, né? Estou compartilhando com alguns irmãos aqui que a gente conhece. Irmã Tânia Maria já está chegando. Aleluia. O pastor Acebildes também já está aqui. Amém? Ele está falando que o tema da live deles hoje foi a atração do mundo. O meu vai ser 3 surpresas para o cego Bartimeu. Tá bom? Aleluia! A Mazemato já está chegando. Os nossos amados irmãos que já têm as suas fileiras de frente ali, né? Que já estão sentados na primeira fileira. Já estão chegando, graças a Deus. E muito feliz porque hoje é mais um dia que o Senhor fez e nós vamos nos alegrar nele, louvando sempre, bendizendo sempre o maravilhoso nome do Senhor, compartilhando a palavra de Deus, mostrando ao mundo que Jesus não esqueceu do homem,
Jesus, ele não esqueceu da humanidade, que Jesus ainda ama o homem, que Jesus ainda ama o ser humano. Jesus investiu tanto em você, tanto na sua vida, que hoje ele me usa para dizer a você: você é muito importante para ele. Não importa qual é o problema que você esteja passando, o Senhor está dizendo nesta noite, através deste vaso de barro: eu me importo. Eu me interesso pela sua dor, eu me interesso pelo seu problema, eu me interesso pela sua dificuldade, eu me interesso pela sua vida, eu me interesso por aquilo que você está passando. Então este é o momento de você clamar, é o momento de você pedir, é o momento de você buscar. É o momento de você acreditar que somente Ele pode te abençoar. Somente Ele pode lhe dar a vitória. Glória a Deus. Somente Ele. Amém? Somente Ele. Somente Ele. Em nome de Jesus. Vou compartilhar com mais um grupo somente. E eu então estarei entrando na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja, bendito é o nome do nosso Deus e do nosso Senhor. Para a honra e glória de Jesus, nós estamos chegando aqui para transmitir a palavra de Deus aos amados e queridos irmãos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Tá bom? Esse é um momento lindo. É o momento onde nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra do Senhor. E nós sabemos que Deus é o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você fosse aí ligadinho na palavra de Deus, que nós vamos estar aqui falando do amor de Deus. Amém? Enquanto você vai compartilhando, a gente vai se preparando para a pregação. A gente vai se preparando para pregar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus que os irmãos já estão compartilhando, já tem 15 pessoas nos assistindo. O Carlos André acabou de chegar, graças a Deus. E eu gostaria que os irmãos continuassem compartilhando aí, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deus é grande, Deus é poderoso.
3 surpresas para o cego. Eu agradeço a Deus que os irmãos já estão compartilhando, já tem 15 pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Tá bom? A minha imagem já vai aparecer aí para os amados irmãos, que eu estou aqui abrindo a Bíblia, Marcos capítulo 10. Aqui é tudo ao vivo, por isso que nós às vezes enrolamos aqui, às vezes, né? Porque tudo assim que é ao vivo, é bom a gente pregar ao vivo, mas às vezes a gente tem trabalho, né? A gente acaba complicando para trazer a palavra. Irmãos, que eu estou aqui abrindo a Bíblia, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Vamos novamente falar de Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É maravilhoso quando a gente lê uma palavra dessa e a gente vê o nosso Cristo, o nosso Jesus entrando em ação. É muito maravilhoso isso, né? É muito maravilhoso isso. Glória a Deus. Amados, eu já compartilhei com 4 grupos. E não dá pra gente ficar aqui o tempo todo compartilhando, porque o tempo vai embora, né? E agora já compartilhei para mais 5 grupos já compartilhei. Amém? Eu vou deixar a palavra de Deus fluir, né? Quem ama a palavra vai estar aí assistindo com a gente. Quem não ama a palavra, infelizmente, vai ter que esperar mais um pouco, né? Então, o texto que eu li para vocês nos conta esta linda história de Bartimeu. A única riqueza que Bartimeu tinha ali no momento era uma capa, que ele colocava ela no chão para ele sentar em cima dela. E às vezes ele usava esta capa também sobre o seu ombro para se proteger do frio da noite. O pastor Alcebide está falando que ele tem uma mensagem sobre Bartimeu, que ele fala sobre as 3 capas de Bartimeu, né? Mas eu lendo o texto aqui, fala sobre uma capa, mas talvez seja uma outras capas que Bartimeu tinha e eu não estou sabendo. Então eu quero dizer aos irmãos que era a única riqueza, era uma única propriedade
que aquele cego tinha era esta capa, que ele usava para dormir à noite. Então o que diz? Que Bartimeu, ele não tinha nada, ele era muito pobre. Mas só que se você for olhar a história de Bartimeu, conta-se a história de Bartimeu, que Bartimeu, ele era um homem, um filho muito rico no passado. Seu pai era um homem rico, ele era filho de Timeu. E tudo indica que Timeu, que era o pai de Bartimeu do passado, ele era um homem rico, um homem de posses, um homem que tinha muita prosperidade, Maria Pereira. Rodrigo Mexicano, vamos orar, meu querido. E ninguém explica e ninguém consegue entender como que Bartimeu perdeu tudo que ele tinha, seus pais, chegando a uma pobreza tão extrema. Um filho que nasceu cego no meio daquela família. Um filho que nasceu cego, no meio de muita pobreza. Os seus pais perderam toda a herança, toda a prosperidade. E depois de muitos anos que se passam na vida de Bartimeu, agora Bartimeu ele tem um encontro com a vida, um encontro com a luz. Jesus olhou para a multidão uma certa vez e ele falou assim: olhai para mim e vede, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em completa escuridão, não andará em trevas. Então, quando Jesus falava isso, dava para a gente entender que quando você encontrava Ele, você encontrava luz, você encontrava um caminho todo iluminado para seguir adiante. Jesus Cristo, Ele agora está entrando em Jericó, e tudo indica que Jericó tinha uma entrada e uma saída. Tinha uns que entravam pela saída e outros que entravam pela entrada da cidade. Ela tinha duas entradas, tinha dois portais. Jericó era chamada de a cidade das palmeiras. E agora Jesus se encontra em Jericó. A grande multidão fazia contraste com o solitário e cego, sentado na beira da estrada. As pessoas passavam por ele e não davam crédito ou interesse por ele. Às vezes a gente também acostuma nunca olhar para aqueles que estão debaixo de nossos pés, não é, pastora Cebilde? Nós não costumamos a olhar quem está no nosso pés. Nesta noite eu poderia falar aqui sobre a capa de Elias, a capa de Acã e as pedras de prata, e falar também da capa de Bartimeu. Mas a capa aqui ela não tem tanto significado como tem a pessoa do cego Bartimeu. A capa era um elemento que o protegia do frio da noite e que o protegia do sol do dia e o que o protegia da poeira daquela estrada de Jericó, porque ele estava sentado em cima da capa. Então, Bartimeu ele era um solitário. No meio de grande multidão, Mazematos, Tânia Maria, Bartimeu se sentia solitário, não é o seu caso? Rodrigo Mexicano. A gente está cercado de pessoas e a gente se sente sozinho, a gente se sente solitário. Uma grande multidão estava ali passando naquele exato momento. Ele sentado à beira do caminho, mendigando o pão. Bartimeu é o retrato de muita gente hoje em nossa sociedade. É o retrato de muita gente hoje. Essas três surpresas para Bartimeu era como se dissesse três palavras de vitória para Bartimeu.
3 passos para obter a vitória, ou 3 surpresas para o cego Bartimeu. As 3 palavras que Jesus fala com Bartimeu é esta: o que tu queres? O que tu queres? Então ele pergunta para nós e pergunta para Bartimeu: o que você quer? O que quer? E ele então, quando ouviu o barulho, ele era cego, ele não podia ouvir, ele não podia ver, mas ele poderia ouvir. A audição dele era excelente. E ele ouviu aqueles gritos de glória, aleluia, louvado seja. E quando ele ouviu aquele grito de louvores, de brado de vitória, o nome de Davi sendo pronunciado, Bartimeu então se prepara para também dar o grito. Porque ele sabia que o louvor, o grito da multidão ia se aproximando cada vez mais. E quando ele viu que o barulho, Maria Lúcia da Costa, estava se aproximando mais e mais dele, ele então resolveu também começar a gritar. Ele pensou com ele mesmo assim: se todo mundo está gritando, eu também vou gritar, né, meus amados? Eu não estou no meio da multidão, eu estou apenas sentado aqui na beira do caminho no Escárnio de Oliveira, mas eu posso gritar. Olha, quantas vezes você já passou na calçada da tua cidade? Quantas vezes você já passou na calçada, ou talvez até da sua rua, e você viu aí um mendigo mendigando, e você nem notou ele sentado na beira da calçada. Talvez você não viu nem quando ele estendeu a mão para você pedindo uma esmola. Você ignorou completamente aquele cidadão aí. Porque a maioria, crentes hoje, eles sempre fazem isso. Ignoram aquele que está sofrendo. Claro que não é o seu caso. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas isso aconteceu comigo muitas vezes quando eu era mendigo. Quanta gente com a Bíblia debaixo do braço, com a Bíblia na mão, eu estendia a mão pedindo uma esmola e a pessoa passava direto. E na maioria das vezes, alguns deles me chamavam de vagabundo. E eu passei por esse processo e Deus, graças a Deus, que Jesus um dia me encontrou. Um grande abraço ao Samuel Alves, que acabou de chegar. Então, eu suportei esse momento, viu, Tânia Maria? Durante 12 anos vivendo a vida de sentar no chão. 12 anos eu vivi a vida de estender a mão. 12 anos eu vivi a vida de depender dos outros. 12 anos eu vivi a vida de pedir um pedaço de pão. 12 anos eu vivi a vida de me ajude pelo amor de Deus. 12 anos eu vivi falando a mesma frase que Bartimeu falava durante 12 anos, eu falava isso. Senhor, tenha misericórdia de mim. À noite, quando eu ia dormir, Samuel Alves, debaixo de uma ponte, ou em uma gurita de ônibus, eu dormia chorando, na maioria das vezes, eu dormia chorando. E eu tinha somente também um cobertor para mim dormir. Eu também tinha minha capa que eu carregava comigo nas minhas viagens. 12 anos eu estava sentado na beira da estrada e ninguém me enxergou, ninguém me viu. Eu pedi esmola em mais de 100 cidades do estado de Minas Gerais, sul de Minas. Em mais de 100 cidades no sul de Minas eu entrei pedindo esmola.
Eu poderia até citar o nome das cidades aqui para vocês que eu passei. Mas ninguém me viu, ninguém me enxergou. Eu apanhava, às vezes a polícia me batia, as pessoas me xingavam, as pessoas viravam o rosto para mim, mas aquele grito que eu dava no meio da multidão, o grito era abafado pelos gritos da multidão, cala-te. Mas graças a Deus que Jesus ele veio e ouviu o meu grito. Me xingavam. Ele ouviu o meu grito. Virava o rosto para mim. Mas aquele grito que eu dava no meio da multidão, eu gritava muito alto. Ninguém me notaram. As pessoas fazem de surdos às vezes. As pessoas fingem que não estão ouvindo. Esse é o detalhe, evangelista Carlos André e pastor Eusebio de Garcia. Mas em 1983, Jesus Cristo ouviu. Aleluia. Porque na realidade eu comecei a gritar desde quando eu cheguei no orfanato, com 5 anos de idade, em 1965. Desde o ano 65 até o ano de 83, eu fiquei gritando. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Agora eu leio um texto, eu leio uma passagem, uma história de um homem que estava vivendo a mesma coisa que eu vivi durante anos. Bartimeu. Ele está lá sentado na beira do caminho e ninguém nota Bartimeu. Bartimeu pode representar aquele mendigo que perambula pelas ruas de São Paulo. Bartimeu representa aquele homem solitário e drogado, jovem drogado, que está dormindo na rua, aqui nas ruas de Belo Horizonte. E ninguém se interessa. Bartimeu estava ali naquele lugar sagrado. Aquele lugar tinha o teu cheiro. Aquele lugar tinha o seu sinal. O muro onde Bartimeu encostava as costas já estava marcado. O chão onde ele sentava todos os dias estava até mesmo afundado. As suas roupas já estavam rasgadas. Bartimeu não tinha tempo nem para tomar banho e nem para fazer as suas necessidades. Às vezes ele fazia até mesmo ali, na sua roupa, ali sentado na beira daquela estrada. Ele fedia urina, ele fedia fezes. Eu estava no metrô de Belo Horizonte há pouco tempo e quando eu me sentei no banco do metrô, no vagão, entrou 2 cegos, sendo levado pelos funcionários da companhia de trens. E quando eles se sentaram do meu lado, eu senti aquele cheiro de fezes e aquele cheiro de urina. Aquele cheiro exalou pelo vagão todo do trem. Na próxima estação, quase todos desceram, porque ninguém estava mais suportando o odor e o cheiro que estava ali naquele vagão. Porque o cego, ele não tem condições de tomar um banho decente, de fazer a tua higiene própria. A visão impede que ele faça isso, que ele é cego. Gente, é nessa situação que o cego Bartimeu se encontrava, Rodrigo Mexicano. E nós temos tanto, Deus tem dado tanto para a gente, e a gente ainda tem condições de abrir a boca e dizer: eu não aguento mais servir esse Deus que me faz sofrer. Olha para você.
Eu estou pedindo para você compartilhar esta live porque você tem os olhos para enxergar. Você tem a mente para pensar. Você tem o ouvido para ouvir, a boca para falar e os olhos para enxergar. Me enxergue agora, pela tela do teu computador ou celular, eu dizendo para você. Acredita em Deus. Jesus está passando e pode passar hoje aí na sua vida, onde você esteja agora, Aldina Ruigo. A multidão, ela fazia contraste com o solitário cego Bartimeu ali do lado. A multidão estava andando e Bartimeu assentado à beira da estrada. Será que Jesus iria notar um mendigo caído na sarjeta, mendigando? Homens, mulheres, crianças, jovens, na frente, da lateral, da esquerda, direita, todos cercando aquele cego Bartimeu, irmão Luiz. Bartimeu estava na beira da estrada, escondido da visão de Jesus. Será que Jesus o notaria? Será que Jesus iria fazer algo por aquele homem que estava ali? Será que Jesus faria algo por ele? Alguma coisa por ele? Nós já sabemos que assim seria. Mas nos dias de hoje, vamos colocar ali um crente que está doente, aflito, caído na sarjeta. E o seu pastor, ele passasse ali por aquela estrada de Jericó, cercado por uma grande multidão. Será que o seu pastor, ele notaria você sentada na beira do caminho, cego ou cega, mendigando e pedindo a ele um pedaço de pão? Será que o seu pastor, ele pararia para lhe atender? Nos dias de hoje? É a pergunta. Como é que está a situação da igreja hoje? Será que ele pararia, ele ajudaria, cuidaria daquele indivíduo miserável? Aquele mendigo não tinha nada para oferecer. A vida dele era pedir esmola, dormir à noite em algum lugar, retornar para a estrada, sentar no caminho, pedir esmola, retornar para a pousada, não sei aonde que ele dormia. Ninguém pode afirmar que os parentes de Bartimeu cego levavam ele lá para pedir esmola, porque a Bíblia não fala isso. Aonde que ele dormia? Na praça em Jerusalém? Aonde que ele dormia? Em frente ao templo de Herodes o Grande? Não sabemos. Eu só sei que chegou o momento que a vida desse homem mudaria para sempre. Então, é como o pastor Ocebilde está falando, que eles afastariam ele para que ele não se aproximasse de Jesus. Hoje você não tem condições nem de chegar perto do seu pastor da tua igreja. Se você estiver congregando numa mega igreja, numa igreja grande, se você estiver congregando ali, e esta igreja tiver 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, você vai ter que marcar audiência com o seu pastor, para ele falar com você, porque ele nem te conhece. Em megas igrejas, o pastor não te conhece. Nós não somos feitos para cuidar de 5.000, de 10.000, de 20.000, de 10 e 4.000 pessoas ao mesmo tempo, não. Nós não somos chamados para cuidar de tanta gente. Isso é tão real que Jesus falou assim, que o que vai ser salvo é um pequeno rebanho. O limite que Jesus chega a falar de ovelhas é 100 ovelhas.
E na parábola ele fala que uma dessas 100 se extraviou e ficou 99 no aprisco, e ele foi em busca daquela que tinha fugido. Ele chegou a 100. Porque ele sabe que para um pastor cuidar de mais de 100 pessoas é complicado, é difícil demais. Aqui na live já se tornou tão real as pessoas que me acompanham, que eu vou ali na minha agenda e eu fico anotando o nome das pessoas. Eu estou com quase 90 pessoas fixas me assistindo todo dia na minha live. E aí eu tenho uma agenda e eu tenho lá escrito assim, ó, membros da Igreja Online Pastor Abraão Aurélio. Aí eu coloco, número 1, Luiz Carlos. Número 2, Carlos André. Número 3, Alcebiade Garcia. Número 4, Tânia Maria. Número 5, Mazé Matos. Eu tenho o nome de todos ali. É como se já fizessem parte da igreja onde eu estou pastoreando através da internet. É uma igreja online. E no início do mês agora de julho, domingo agora, eu vou celebrar Santa Ceia aqui no ar. Então, se você quiser fazer parte da Santa Ceia no domingo de manhã, eu vou estar fazendo uma live de Santa Ceia ao vivo, domingo às 9 horas da manhã. E se você quiser participar, é só você comprar aí uma garrafa de vinho, de suco de uva, e você comprar um pedaço de pão asmo, da maneira que você achar melhor. E nós vamos celebrar a Santa Ceia junto aqui, porque aqui já virou uma igreja. Aqui já virou uma plataforma. Tá entendendo, Júlia Moraes? Então, você pode ver que, da mesma forma que alguns membros não vão na igreja quarta, sexta e domingo, mas aparecem uma vez por semana ou só 2, aqui na live também está desse jeito. Aqui nós temos membros aqui que fazem parte do meu Face e das nossas lives, que eles assistem 10 lives, aí depois ficam 2 sem ver. Às vezes fica 4 só live que não assistem, mas já tem que as pessoas que todo dia tá vendo. É o caso do pastor Alcebiade, que começou a ver todo dia, o caso do Luiz Carlos, que está assistindo todo dia, da Ana Albarache. É o caso da Tânia Maria também, do Samuel Alves, um menino de 30 anos, um jovem, nos assiste todo dia. Então, por que eu não posso colocar esse menino para ser membro da nossa igreja online? Claro. É apenas uma igreja interativa para que eu possa dizer: estou pregando para alguém, estou abençoando alguém, estou alimentando alguém, estou fazendo o meu papel de pastor, porque eu não estou podendo pastorear. Eu não pastoreio o rebanho, eu sou pastor auxiliar. Mas graças a Deus que Deus me deu um rebanho aqui, nesta plataforma. Eu tenho um rebanho. Eu tenho um rebanho nesta live. Eu tenho até pastores auxiliares neste rebanho. O evangelista Carlos André, o diácono Luiz Carlos, o pastor Alcebiade Garcia. Considero como se fossem meus auxiliares. Ele está me ajudando, comentando, pregando a palavra. Então, esta forma, irmãos. Está entendendo? Aleluia. Severina Barros, um grande abraço e a paz do Senhor. Então, amados, é por isso que eu noto, toda vez que entra alguém aqui na live, eu noto que ela entrou e chamo ela pelo nome. Porque a maioria passava pelo cego Bartimeu, e não olhava para ele. Maria Lúcia da Costa, esse temporal que deu aí na cidade de vocês, em Santa Catarina, no sul, né? Santa Catarina, Blumenau, Florianópolis, essa região aí, Itajaí.
Foi coisa de louco isso aí, hein? Meu Deus. Meu Jesus amado. Então o que tem que fazer, minha querida? Colocar as mãos no arado e continuar trabalhando para o Senhor, porque os sinais são vitais, os sinais estão vindo, o Senhor está dando sinais para nós e nós temos que acreditar nos sinais. Deus está falando com a gente, amém? Glória a Deus. Agora, claro que Jesus parou, nós sabemos a história, né? Agora, nesta passagem, eu encontro uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança eu encontro nessa passagem. O Rodrigo Mexicano, claro, você está no nome da minha agenda, você deve ser o 32º. Aleluia, estão todos no nome da minha agenda. Está aqui na minha agenda. A da Igreja Interativa, você faz parte, sim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu não posso deixar alguém de fora que me chama de mito da palavra, né? Rodrigo fala que eu sou o mito da pregação. O mito da pregação é Jesus Cristo, é Paulo. Eu sou apenas uma gota no oceano. E que gota, né? Só uma gota boa, né? Somos apenas cooperador da obra de Deus, apenas mais alguém que veio para acrescentar e para fazer a diferença. Amém? A primeira coisa que faz Jesus ter atenção por ele foi o grito de Bartimeu. Bartimeu começou a gritar muito alto. E quando Bartimeu começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe qual foi o segredo desta frase? Não foi nem o nome de Jesus. Jesus. Mas quando ele falou, filho de Davi, aí Jesus parou. Porque quando ele fala, filho de Davi, ele chamou a atenção de Jesus. Aí Jesus olhou para ele e parou. Se você quiser receber resposta na tua oração mais rápida, é só você falar, Jesus, filho de Davi. Sou tua filha, sou tua serva, me abençoa. Está entendendo? Vai profetizando, filho de Davi, filho de Davi. Maria Lúcia da Costa, você já faz parte, minha querida. Você está em 6º lugar lá. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A primeira da turma ali, da minha agenda ali da Igreja Interativa é a Tânia Maria Carvalho. Ela está em 1º lugar. Agora só falta eu fazer os cartões de membro, né? E mandar para os irmãos. E mandar o cartão de membro para os amados irmãos pelo correio. Oh Deus. Jesus parou. Naquele momento Jesus parou, e quando Jesus parou, tudo pode mudar. Quando Jesus para, as coisas mudam. Quando Jesus para, as horas param. Quando Jesus para, a bactéria para de movimentar. Quando Jesus para, o seu problema é estancado. Quando Jesus para, a ferida para de sangrar. Quando Jesus para, a escuridão tem que ir embora. Quando Jesus para, aleluia, os demônios têm que sair. Aleluia. Ele para. A Bíblia fala que ele para não por ele quis parar. Porque quando o cego Bartimeu grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que Jesus foi movido de íntima compaixão. Jesus, ele encheu-se de compaixão, foi movido por compaixão. O combustível que movia Jesus era a compaixão. A compaixão. É igual nós também, nós temos que ser movidos pela compaixão. Se você não tiver compaixão, não tem como. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Movido de íntima compaixão. É o que está faltando hoje em meio à sociedade. É o que está faltando hoje no centro da igreja. É o que está faltando hoje no coração do governo.
É o que está faltando hoje no coração das pessoas. Misericórdia. Misericórdia. Jesus teve misericórdia para ministrar a cura e a compaixão a um pobre miserável. Gente, isto é maravilhoso. Ao pobre miserável, ele teve compaixão para ministrar a cura para este pobre miserável caído na beira da estrada, na beira do caminho. Você pode buscar isso nas pessoas hoje, não está tendo. Você busca isso hoje no governo, você não encontra. Você busca isso hoje no teu patrão da empresa, não encontra. Você não encontra hoje um movimento de compaixão em meio às pessoas. Você não encontra mais esse movimento de misericórdia em meio ao povo de Deus. O povo de Deus está muito seco. O povo de Deus está igual um deserto. O povo de Deus não está fácil lidar com eles. Jesus foi movido de compaixão. O que faz a gente mover é a compaixão de Deus. Deus sempre vai responder pelo amor. Não existe pregações sem o mover da misericórdia. Não existe a oração sem o mover da misericórdia. Não existe amor sem o mover da misericórdia. Não existe grande pregador se ele não for movido pela misericórdia. Não existe, gente. Não existe igreja se ela não for movida pela misericórdia. Entendeu, Cláudia Rosa? Nós somos movidos pela misericórdia. Somos movidos pela misericórdia. Cláudia Rosa, ela está aqui pedindo oração para a filha dela que está afastada dos caminhos do Senhor. E ela tem um dia, pastor, é só Deus e eu. Nós dois sabemos o tamanho da minha luta. Olha só, gente. Ana Barache, misericórdia, Senhor de nosso Senhor. O mover de Deus em nós só é possível pelo mover da misericórdia. Porque se Deus olhasse para os indivíduos que nós somos, se Deus olhasse para nossas falhas, se Deus olhasse para os nossos pecados, se Deus olhasse para a nossa fraqueza, se Deus olhasse para a nossa autossuficiência, se Deus olhasse para nosso orgulho, para a nossa soberba, Ele nem nos ouviria. Ele nem se levantaria no trono para nos dar a vitória. Mas quando Ele é movido pela misericórdia, Ele ministra a Tânia Maria. Quando Jesus é movido pela misericórdia, Ele ouve a oração da Maria Lúcia da Costa. Quando Jesus é movido pela misericórdia, a Crede Espíndola recebe resposta pela oração. Quando ele é movido pela misericórdia, a Ana Barache, ela amanhece uma manhã curada pelo poder de Deus. Movido pela misericórdia, movido pela misericórdia, movido pela misericórdia. Nós só vamos ministrar para os mendigos, só vamos ministrar para as prostitutas, só vamos ministrar para os transexuais, só vamos ministrar para os perdidos, para os problemáticos. É se a gente for movido pela misericórdia. Aleluia, entendeu, Luiz Carlos? Pela misericórdia. Quando você vem a Jesus, você encontra essas qualidades nele. Quando você chega a Cristo, você chega nele, você olha para Jesus. Quando Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Bartimeu começou a gritar desse jeito, ele viu em Cristo. Ele viu em Cristo atenção, interesse. Terceiro, compaixão. Quarto, simpatia. Quinto, poder divino.
Vocês querem que eu repita? Quando Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele recebeu atenção. Uma irmã falou comigo assim, pastor, a sua live é a primeira live que eu assisto que o pregador fala meu nome. O senhor é o primeiro pregador que fala o meu nome na live. O senhor é o primeiro pregador que lê o meu comentário na live. Igual o Luiz Carlos de Oliveira está falando aqui, glória a Deus, aleluia. O Severino Barro da Silva está colocando um garoto com a mão no rosto, de vergonha. Mas infelizmente isso é real. As pessoas que estão do outro lado me assistindo, elas estão gritando por socorro. Elas estão querendo chamar a minha atenção. A Maria Lúcia da Costa fala, verdade, Deus. Ela está concordando com o que eu estou pregando, concordando com a palavra. Quando o cego Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou. Sabe por que Jesus parou? Jesus deu atenção. Coisa que os pastores não fazem mais. Eu pergunto para vocês, quanto telefonema você recebeu do seu pastor durante esse período de quarentena? Quantas vezes ele bateu a campainha da sua casa e chegou ali, pelo menos para chegar no portão e perguntar, e aí, Tânia, como é que você está passando? Maria da Costa, como que você está indo, minha querida? Quantas vezes o pastor esteve aí? Atenção. O ser humano gosta de atenção. O ser humano, aquele necessitado, ele quer ser notado. Ele não quer ser ignorado. A maior tristeza que tem de Cristo, de Deus para com a sua igreja, é porque nós não estamos dando atenção às pessoas do mundo. Não estamos dando atenção para o doente, Mazematos. Não estamos dando atenção para o aflito, não estamos dando atenção para o faminto, não estamos dando atenção para aqueles que perecem, não estamos dando atenção para as pessoas. Samuel Alves, quanto pastor essa semana te procurou, meu jovem, para perguntar se você precisa de alguma coisa? Nem eu, amados. Eu tenho milhares de pessoas que me assistem nas minhas lives e nenhuma delas me pergunta, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Pastor, como é que o senhor está passando nesses momentos de quarentena, de isolamento? Pastor, como é que o senhor está passando? O senhor nunca é assalariado de igreja. Pastor, o senhor não recebe salário de igreja. O senhor é homem trabalhador. O senhor está afastado do serviço. O que a empresa está fazendo com o senhor? Como que o senhor está sobrevivendo? Como é que está sua esposa? Como que está teu filho? A maioria que assiste a minhas lives não pergunta. Vocês estão me entendendo? A gente quer atenção. Eu também quero atenção. Eu também quero. Se você perguntar para mim, pastor Abraão, o senhor precisa de alguma coisa? Se eu falar com você que eu não preciso, eu sou o maior mentiroso do mundo. Todos nós precisamos de alguma coisa. Ainda mais agora, né, Derivaldo Santos? Então, o abandono é muito triste. O cara já estava caído na beira da estrada, pedindo esmola desde quando ele nasceu. A Bíblia fala que era um cego de nascença. Né? E ele grita, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você já pensou se Jesus virasse as costas para aquele menino? Para aquele senhor ali caído na sarjeta, fedendo cocô, fedendo fezes, fedendo cocô, fedendo urina, com catarro no nariz, todo sujo, malumbrento, mal cheiroso. Jesus parou. Eu quero ler primeiro o comentário aqui, porque eu gosto de gente que tem coragem para falar. A Tânia, ela está falando aqui assim, pastor, nunca, olha, o que o Luiz Carlos está falando, é verdade, somos muito falhos, temos que deixar Deus colocar dentro de nós esse amor.
esse movimento por compaixão. A Tânia Maria está falando, fiquei só com Deus, pastor. Só com Deus e só com o Senhor pregando a palavra. E isso está me consolando. Olha que coisa linda. Gente, eu estou lendo comentário de gente que está falando alguma coisa, tá? O Samuel Alves, o jovem, ele falando, verdade, pastor, ninguém me ligou. O pai do menino faleceu no hospital, ninguém ligou para ele. Ninguém veio me ver com a morte do meu papai. Nem um amigo, pastor. Nem um pastor. Nem um parente. Tive que me virar sozinho com esta dor. É impossível, gente. É impossível se uma pessoa não tiver uma mente sadia, se a pessoa não tiver os sentimentos, como é que eu falo? Os sentimentos dentro do compasso da linha de Deus. O menino desse, quando perde o pai, ele fica abandonado, sozinho, sem chão. A primeira coisa é tacar o revólver e meter um tiro no ouvido. Entendeu, Haroldo do Amaral? As pessoas nos abandonam. Esse é o maior pecado da igreja de hoje. Abandonar os aflitos. Abandonar os doentes. Abandonar os descabeçados dentro do compasso da linha de Deus. O menino desse, quando perde o pai, ele fica abandonado, sozinho, sem chão. A primeira coisa é tacar o revólver e meter um tiro no ouvido. As pessoas perderam o mover da compaixão. A mensagem está boa. Falta interesse, gente. Então, o cego Bartimeu recebeu dele atenção. Atenção. Ele foi notado, graças a Deus. Ele foi notado, a tua dor foi notada. Foi por isso que Jesus parou. Atenção. Sabe qual foi a segunda coisa que brotou no coração de Jesus? Interesse. Interesse. As pessoas têm que ter interesse em fazer parte do seu sofrimento, mas elas não querem. As pessoas não querem compartilhar dor, porque não existe gente querendo compartilhamento de dores. Eles falam assim, você vai ficar pegando o peso dos outros? Mas é isso que a Bíblia manda. Levai as cargas uns dos outros. Não é isso, Haroldo? Gente, tinha uma menina aqui que me assistia todo dia chamada Ednete Bezerra. Todo dia que ela entrava na minha live, ela entrava com a frase, tô a lutar. Tô a lutar. Eu acho que de tanto ela lutar, nunca mais ela entrou na minha live. É muito difícil a Ednete entrar na minha live. E eu já convidei ela. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela já foi convidada. Aqui, ela já foi convidada. Tá vendo? Ednete Bezerra aqui, ó. Ela já foi convidada. Ela não entrou porque não quer entrar na live. Então não adianta. Agora, faltou atenção da minha parte? Não, vocês é prova disso. Eu dou atenção para todo mundo. Entendeu? Faltou preocupação? Não. Então, é o que tem acontecido hoje, infelizmente. Gente, Jesus, ele teve o quê? Primeiro ele teve atenção, depois ele teve interesse. Interesse, as pessoas estão sem interesse do seu problema. As pessoas falam que se dane. Ele pecou, deixa ele viver com o pecado dele, isso vai trazer maldição para mim, né? Então, precisamos de alguma coisa, né? Ninguém pergunta. Para mim mesmo, você vê, eu sou um pastor super conhecido, eu já preguei em mais de 1000 igrejas pelo Brasil todo aí durante 10 anos. 1000 igrejas durante 10 anos vai dar mais de 50 igrejas por mês, né?
Então vai dar mais de 50 igrejas por ano. 50, 150, 200, 250, isso mesmo, 350. Em 10 anos vai dar o quê? Vai dar 100 igrejas por ano. Por ano, 100 igrejas por ano. Nem o pastor me ligou, gente, para perguntar se eu preciso de alguma coisa. Você está entendendo? É um absurdo um negócio desse. Jesus não era nada de Bartimeu. Aí vocês falam, Jesus tinha que fazer aquilo porque ele veio para isso. Não, todos nós viemos para isso. A maior lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de Deus. Se você não amar, meu irmão, já era. Já era. Infelizmente as pessoas só gostam da gente quando temos alguma coisa para oferecer. Triste, ainda bem que temos Deus em nossa família. É verdade. A Tânia Maria está falando desse jeito. Quando as pessoas precisam de algo da gente, estão bem presentes. É verdade, Maria. Concordo com você plenamente, meu amor. Interesse, Jesus mostrou interesse. Ele parou, deu atenção e se interessou pelo problema de Bartimeu. Olha, a Mazé Matos aqui está dando um crédito aqui, tá vendo? Um crédito de positivo. Ela encontrou alguém que moveu de compaixão. Ela encontrou alguém que parou. Ela encontrou alguém que mostrou interesse, ó. Eu agradeço a Deus porque uma irmã da igreja onde eu congrego veio em minha casa e deixou alimentos. Olha que bênção. Nem todo mundo está perdido. Nem tudo está perdido. Tem muita gente que serve a Deus em espírito e em verdade. Você está entendendo? E esta é a grandeza daquele que é movido de compaixão. Esse é o detalhe. Mostrou interesse. Terceiro, ele mostrou compaixão. Atenção, interesse e compaixão. O que você quer que eu te faça? Senhor, que eu veja. Então você observou? Ele mostrou compaixão, simpatia. Ele mostrou simpatia para Bartimeu. Ele diz ao povo, chame ele para mim. Né? Ele ficou simpatizado com Bartimeu. Aí Jesus falou assim, chame ele para mim. Ele precisa de alguma coisa, vou ver se eu posso ajudar ele. E aí ele mostra o poder divino. Essas 5 bênçãos se manifestam na vida de Bartimeu. Atenção, interesse, compaixão, simpatia e poder divino. Ele chama. Jesus, o chamado dele não ficou só ali em Jericó, não. O chamado de Jesus não ficou só ali na entrada daquela cidade, não. Ou quando ele estava entrando na cidade. Jesus está chamando até hoje, Mateus 11, 28, vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós e aprendo de mim que sou manso e humilde de coração. Isto é lindo. Isto é maravilhoso. Primeiro ele para, depois ele chama. Olha, e eu vou dizer para vocês, ele está chamando pelo teu nome. Ele quando chama você, Maria, ele te chama você pelo teu nome. Ele quando chama você, Creide, ele chama você pelo seu nome. Ele quando chama você, Tânia, ele te chama pelo teu nome. Em Isaías 43:1 fala isso. Ele chama você de amigo. Em João 15:15. Ele chama você ao arrependimento.
E quarto, ele chama você para a vitória. Chama ele. Estava chamando Bartimeu para a vitória. O cego agora, ele tinha uma tarefa. E qual era a tarefa que o cego tinha agora na vida dele? A tarefa do cego era essa: não deixar ninguém atrapalhar o seu caminho para chegar até Jesus. Esse era o plano agora de Bartimeu. Esse era o plano de Bartimeu. Chegar até Jesus e não deixar ninguém impedi-lo de chegar até Jesus. Está entendendo? A Tânia Maria está falando aqui, ó, pura verdade, pastor, amigo. É verdade, daquele que ajuda na hora da precisão, ele nos ajuda. O Severino Barros está falando aqui. A Tânia Maria falou outra coisa: mas Deus sabe de tudo, nos conforta, provê o que precisamos e nós chama de filhos amados. É verdade, Tânia Maria. A Creide Espírito está falando: quando eu perdi minha mãe, todos me abandonaram. E nas horas que eu mais precisava, eu estava sozinha desde então. Eu fracassei comigo mesmo. Hoje me sinto sempre sozinha, sem ânimo para nada. Não tenho vontade nem de conversar com pessoa nenhuma, só fico em casa, não saio, não tenho ânimo para nada. As pessoas então desiludiram a Creide Espíndola, desiludida com o ser humano. Quando o ser humano chega num grau desse aí, amados, ficar desiludido com seres humanos, os da família, é muito terrível. É muito terrível. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas, Creide Espíndola, eu vou falar o mesmo que o cego estava fazendo aqui para você: não deixe ninguém atrapalhar o seu caminho para chegar até Jesus. Deus está te chamando para ir a Ele. Chame Ele. A Bíblia fala que ele deu um salto, ele pulou do chão, ele não esperou o segundo chamado, ele levantou do chão, ele pulou. Ele saltou bem alto para atender ao chamado da bênção, a receber a bênção. Ele saltou do chão, pastor Albídio Garcia. Ele correu, gente, em busca da pedra de ajuda. Aleluia! Ele deu um salto e correu em busca da sua bênção. Grandes exemplos: ele corre em busca da pedra de ajuda, ele corre em busca da pedra de escape, ele corre em busca do sustento. Aleluia! Ele vai em busca daquele que está dizendo a ele: venha, eu sou o seu amparo. Foi isso que Davi falou no Salmo 22 e 19: assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de meu amparo. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Salmo 18 e 18. Nossa, isso é lindo demais, gente. Aleluia. Bartimeu se sentia como Davi estava se sentindo aqui: eu sou pobre, sou necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, e não te detenhas, ó meu Deus. Salmo 40, versículo 17. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo. Salmo 115. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo. Salmo 115, 11. E por aí vai. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amados,
Isto é lindo. Isto é lindo, amados. Glória a Deus. Aleluia. Bartimeu se levantou, pegou aquela capa que seguia ele durante tanto tempo, e agora Bartimeu vai encontrar com a misericórdia. Eu vou me encontrar com a misericórdia. Eu vou me encontrar com o meu amparo. Eu vou me encontrar, aleluia, com aquele que me deu atenção. Louvado seja Deus. A Tânia Maria está falando aqui, a decepção não é fácil, mas por outro lado nos fortalece e nos ensina a confiar mais ainda no Senhor. Porque o homem é falho, mas Deus nunca falhará. Amém? A gente tem, né, irmã Tânia Maria, aprender muito com as pessoas, né? As pessoas estamos vivendo numa geração de gente muito xerox. Xerox é o quê? É uma cópia daquilo que não é verdadeiro, né? E a gente sabe que hoje a falsidade está no coração de muita gente. O Mateus Vieira aí está chegando aí, Adriana Ferreira, Deus abençoe os irmãos. Ele lançou a sua capa. Ele pegou da sua capa. Era como se Jesus estivesse falando a Bartimeu: Bartimeu, jogue esta capa fora. Você não vai mais precisar desta capa. Esta capa te acompanhou por muitos anos, mas hoje você vai trocar a sua capa pela minha presença. Você vai trocar a minha capa pela minha cobertura. Você vai trocar a sua capa pelo meu socorro. Você hoje, Bartimeu, vai esconder em mim. Hoje você, Bartimeu, vai viver em mim. Hoje, Bartimeu, você vai ter a minha cobertura, a minha estrutura, o meu milagre, Bartimeu. Aleluia! Hoje é eu, Bartimeu, que vou cuidar de você. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Gente de Deus. Isso é tremendo, amados. Isso é bonito demais. Isso é lindo. A mesma coisa Jesus está falando com você esta noite. Se você não deixar a sua capa da incredulidade, se você não deixar a sua capa da sua zona de conforto, você não vai vencer. Bartimeu não tinha para onde ir. E agora eu vou falar aquilo que o pastor Eusebiade falou aqui no comentário. Bartimeu não tinha onde dormir. Bartimeu não tinha onde tomar banho. Bartimeu não tinha onde se alimentar. Mas agora, Bartimeu, você vai ter uma casa nova. Agora você vai ter uma casa nova. Amados, nós temos a mania de guardar coisas podres dentro do nosso porão. Bartimeu carregava com ele um monte de buxigangas. Talvez ele usava aquela capa para carregar muitas coisas e embrulhar muitas velharias na vida dele. Como nosso pastor está falando aqui. Jesus disse a Bartimeu: deixa a sua capa. Deixa a sua velha vida, deixa a sua velharia aí no ferro velho e venha que eu vou te mudar hoje. Você já notou que todo mundo no Brasil, a maioria deles que mora em casa própria, eu não digo apartamento, mas eu digo casa própria. Você pode observar que quase todas as casas têm no fundo do quintal uma casa de 2 cômodos. Um é o canil do cachorro, mas tem um cômodo grande e eles constroem aquele ali para guardar velharias, para guardar fogão estragado, geladeira estragada, carrinho de bebê estragado. Eles não dão aquilo para ninguém, nem jogam fora no ferro velho. Nós somos muito agarrados a essas coisas.
Nós temos que entender que um dia você tem que deixar a sua velharia para trás. Você tem que tirar essa velha roupagem do Egito, do mundo, que faz você feder diante de Deus. Amados, não tem como um crente viver dentro da igreja e bebendo cerveja. Não tem como. Não tem como você dizer eu sou um crente e continuar acompanhando as novelas da Globo. Aí você me diz, é pecado, pastor? Claro que é, ué. Pecado é tudo aquele que transgride a lei de Deus. Você não pode mais viver de acordo com as vidas, com as festas mundanas do mundo, do Egito. Você é uma nova criatura. Os seus alvos agora são mais altos. É como o filho pródigo retornando para o lar. Obrigado, pastor Alcibir de Garcia. O filho pródigo, eles tiraram tudo que ele tinha. É isso que o mundo faz, ele tira tudo que você tem. Bartimeu tinha tirado tudo que Bartimeu tinha, só deixou a capa para ele. Bartimeu não tinha lar, Bartimeu não tinha lugar para morar, Bartimeu não tinha lugar para dormir. A capa, à noite ele enrolava o corpo naquela capa ali e dormia nas calçadas, nas ruas, debaixo de uma árvore, nas escadas do templo do rei Herodes, naquele grande templo de Salomão, no pátio em Jerusalém. Gente, quando você encontra Jesus, tudo muda. A sua velha vida ficou lá para trás. Você agora nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é fácil você ter essa vida suprema de vitória, não é fácil. Mas se você persistir, se você continuar agarrando na vitória, você vai ter vitória, porque esse livro garante que nós venceremos todos os obstáculos do inferno. Todos. Eu vi um pregador hoje pregando no YouTube, ele falando que quando Jesus falou assim que nós faríamos as maiores obras do que ele fez, dizer que isso é um texto mentiroso, que a gente não consegue fazer obras maiores do que Jesus. Em alguns casos sim. Em uns casos sim. Ó, a Maria Lúcia está falando aqui, ó, eu abandonei a novela, troquei pela live do pastor. Obrigado. E eu quero dizer ao contrário, você trocou pela palavra de Deus, porque aqui só tem palavra de Deus, né, Maria Lúcia da Costa? E a palavra de Deus é muito melhor, 1000 vezes mais, né? E ele falou que a gente não tem condições de fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Mesmo Jesus falando que a gente teria condições. Aí ele alegou que a gente nunca vai conseguir andar sobre as águas, coisa que Jesus andou. A gente nunca vai conseguir fazer a chuva parar, como Jesus mandou parar a tempestade. E que a gente nunca vai conseguir levantar o morto da tumba. Eu falei com ele assim, eu já orei para uma menina morta. Eu coloquei meu comentário lá, já orei para uma menina que estava morta no João 23, e na segunda-feira ela estava ressuscitada. Ele falou que os sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, mas ele é um pastor tradicionalista, né? Um pastor americano. Eu tenho até uns livros dele aqui em casa. Mas esse é o modo dele de pensar, porque ele não acredita em milagres. Eles acham que os milagres pararam em Atos, e não parou em Atos. Não parou porque nós somos a continuação dos Atos dos Apóstolos. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Altíssimo. Amém? Bartimeu teve que deixar a velha vida. Ele teve que deixar a velha capa lá, do lado lá, e ir em busca de... Eu não precisava mais delas. Porque quando Jesus falou assim, o que você quer que eu te faça, homem? Ele falou, Senhor, que eu veja. Que eu veja. Que eu veja. E ele falou, veja. Na mesma hora, Bartimeu começou a enxergar. Começou a ver. Aleluia! Olha, a Mazé Matos está falando aqui, há 4 anos eu não assisto novela da Globo Lixo.
Amém? Vamos a Pradira Mazé, em nome de Jesus. É isso daí, gente. É a segunda que fala aí, ó, Raul. Ele pediu para que ele voltasse a ver. Então tudo indica que ele já tinha visto. Né, Sebilde? E que eu volte a ver, quer dizer que ele já tinha visão quando era menino. Não sabemos qual foi o problema que Bartimeu teve, que ele ficou doente e causou a cegueira nele. Mas ele está falando aqui que ele via, mas agora ele queria a visão de volta. Aleluia. Porque se você for olhar a palavra novela, ela tem um nó no meio, né? Nó, que negócio que você dá o nó no pescoço, morre enforcado. E aquele que tá velando, novela, você tá develando uma coisa morta, né? Então o problema é que a minha live, ela cobre o horário de 2 novelas da Globo. A minha live começa às 19 horas e acaba às 22 horas. Hoje eu vou acabar ela mais cedo, porque tá fazendo muito frio e a mensagem não é tão grande. Eu vou ficar 1h30 só na live. Mas o Sebilde Garcia está falando aqui que provavelmente ele perdeu a visão depois da morte do pai dele, né? Que era o Timeu. O pai de Bartimeu era Timeu, né? O Luiz Carlos está falando aqui, eu não assisto TV, não tenho paciência com tanta mentira. A TV é um esgoto, a gente sabe disso, é muita mentira mesmo. E não é fácil. E eu sou até a favor dos pastores usarem o rádio para pregar o evangelho, o Facebook. Mas a maioria desses pastores que estão na mídia, da televisão pregando, eles pregam o evangelho. Ele prega o evangelho alternativo. Eles não pregam o evangelho verdadeiro. Eu ainda não vi na televisão um pastor na televisão pregando o evangelho verdadeiro. Eu não vi. Eles pregam sempre o evangelho comercial, eles pregam sempre o evangelho empresarial, eles pregam sempre o evangelho para o seu bem proveito próprio e pregam sempre o evangelho que agrada às pessoas, o evangelho social. Eles pregam o evangelho como se ele fosse um produto a ser vendido diante da tela da TV. E em cima deste produto chamado o evangelho, eles colocam elementos que é chamado de pontos de contato. Eles vendem essas coisas, isso mesmo, S, evangelho. Então eles usam esta palavra aqui, ó, que custou o sangue de Cristo, e pegam textos aqui isolados, né, para lubrificar as pessoas. E nós estamos vendo o que está acontecendo com muita gente aí, né? Muito escândalo, muita perseguição do evangelho. Mas o evangelho, ele não vai desistir de você. O evangelho não desiste de almas. Jesus Cristo ama o ser humano, ele ama o homem. Isto é bíblico. Jesus falou que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas que enganariam até os escolhidos, se possível. Amém. Eu quero que os irmãos orem por mim em nome de Jesus, amém? Que eu estou esperando uma solução da empresa, aqui onde eu trabalho, né? Como é que vai ficar o nosso salário agora em julho, né? O irmão Luiz Carlos também, que trabalha na Honda aí, que está afastado, está isolado, foi afastado, ver como que vai correr, né? Para a gente cuidar das nossas famílias, né? É igual eu falei, pastor Sebilde, que eu estou me gastando para pregar o evangelho. Estou me gastando. E é um prazer para mim me gastar aqui todo dia com os irmãos pregando o evangelho. É uma honra para mim poder estar aqui pregando para minhas ovelhas que estão do outro lado assistindo a palavra em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar a Deus. Então os irmãos orem para que
Deus possa nos abençoar, que não falte para a gente aqui o dinheiro, né? Para que a gente possa pagar a luz, para que a gente possa pagar a água, pagar o telefone, para que a gente possa levando a vida até esse vírus ir embora, em nome de Jesus, gente. Eu já estou cansado. Está na hora da gente tirar a máscara. Eu fui convidado para pregar numa igreja agora aqui, no meio da epidemia. Eu falei, não, agora eu não vou. Eu não vou porque eu não sei como é que está correndo, e eu não gosto de pregar de máscara. Se eu começar a pregar com a máscara, a minha voz sai abafada. Eu não gosto. É horrível. Eu fiz o teste aqui em casa, eu falei com a minha esposa, não dá, não vou poder agendar não. Então, enquanto não acabar essa praga, essa epidemia, eu não vou agendar a igreja nenhuma. Eu vou estar pregando com os irmãos aqui. Irmão Luiz, eu também estou na mesma situação, pedindo oração também. Vamos orar por ele, que Deus vai dar vitória para nós, em nome de Jesus. Amém? Porque a gente está falando com muitos irmãos, né, irmão Luiz, que graças a Deus, né, já estão aposentados, já estão recebendo suas aposentadorias. Então não precisa ficar preocupando com esse problema de empresa, né, de salário, graças a Deus por isso. Mas eu vou ficar aqui baseado nesta frase aqui que o pastor Eusebio está falando aqui do Salmo. Ó. Fui moço, agora sou velho, e nunca vi um servo de Deus passar fome e nem mendigar o pão. Né, irmão Eusebio? Faz desse jeito. Então, eu creio que Deus cuida de nós. Amém? A todos vocês que têm orado, que tem me colocado diante do altar de Deus, muito obrigado. Deus os abençoe. Eu não tenho palavras para expressar o meu agradecimento a vocês, que têm me ajudado. Que têm me ajudado em nome de Jesus. Tem uma irmã aqui que me assiste, que ela já é pela terceira vez que ela me ajuda. Financeiramente falando, eu não tenho vergonha de falar isso, mas ela tem dividido o que ela ganha com alguns, abençoado vidas. Irmã, Deus cuida de você, minha querida. Você sabe que é com você que eu estou falando. Eu te agradeço por estar sempre cuidando dessas pessoas aí. Amém? Você já me ajudou bastante. Eu agradeço a você de coração. Porque eu sei que tem muita gente batendo na porta da tua casa pedindo ajuda. E você tem socorrido. Que as bênçãos de Deus, que o anjo da provisão esteja sempre te dando vitória. Porque nós somos movidos pelo amor, pela grandeza do amor, movido pela compaixão. E você tem esse dom, mover pela compaixão, mover pela misericórdia. Louvado seja Deus. Que a graça de Deus, o amor do Pai, a graça de Cristo, o amor do Pai e as santas consolações do Espírito Santo seja com os irmãos, em nome de Jesus. Yahvé Jiré, aleluia, o Deus da provisão. Mazematos, Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus, tá bom? Maria Lúcia da Costa, Deus te abençoe, todos vocês. Irmão Luiz Carlos, fica com Deus. Samuel Alves, você está quietinho aí, não está comentando, mas eu sei que você está me assistindo. Um grande abraço para você. Mazemato, gratidão. Obrigado, minha querida. Agradeço a todos. Gratidão. Tânia Maria, gratidão. Sou grato pela sua vida. Samuel Alves, sou grato pela sua vida, meu jovem, em nome de Jesus. Aleluia. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Aleluia. Querendo Deus e assim Ele quer.
Rodrigo Mexicano, amém, o mito da palavra sagrada, amém, palavra sagrada, gostei desta palavra aí, viu, Rodrigo? Deus te abençoe. Crede Espíndola, Deus te abençoe. Samuel, Deus te abençoe. Maria Lúcia, Deus te abençoe. Mateus Vieira, Deus te abençoe, meu irmão. E de redenção no Ceará, né? Bênção de Deus. Ana Barache, Deus te abençoe. Vamos, vamos que vamos, porque Jesus está voltando. Amém. Glória a Deus. Adriana Ferreira, o Senhor é bom, excelente, pastor. Obrigado. Vou deixar excelente para Jesus, mas eu sou bom, tá? Bom eu sou, mas o excelente é Jesus. Tá bom, Adriana? Um grande abraço, minha amiga. É amiga da Ana Albaraste. Está aí, muito obrigado. Pastora Sibyl está falando. Pastor Abraão, o microfone de Deus. Amém. Assina embaixo, o microfone de Deus. O microfone de Deus, glória a Deus. Fico muito feliz que os irmãos nos considerem assim, né? É sinal que Deus tem nos usado como ferramenta para abençoar os amados irmãos. O Senhor também, pastor Sebilde. O Senhor é a pena do escrito de Deus. Amém? Irmão Luiz Carlos, Deus abençoe a todos. Amém? Você vê que ele distribui a bênção dele para todos, irmão Luiz Carlos. Isso é maravilhoso. Crede Espíndola, saia, faça amigos, viva, pule, cante, louve. Você tem um grande Deus, minha amada. Amém? É isso aí. Glória a Deus. Cante, louve. Você tem um grande Deus, minha amada. Amém? É isso aí. Glória a Deus. Verdade, pastor Ocebilde, não nos preocupemos com Mical.